Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje estamos começando este tempo de Quaresma, né? Este tempo em que a Igreja quer que vivamos com toda exuberância a nossa fé. Mas para isto nós precisamos saber, né, muito bem o que é a Quaresma. E a resposta dessa pergunta é esta: Quaresma é um tempo em que somos convidados por Jesus a fazer mais penitências. Como assim? É um tempo para voltarmos à Idade Média, a Idade das Trevas, para transformarmos em cavaleiros templários? Não, minhas queridas, não é nada disto. Fiquem calmas. Primeiro, nós precisamos lembrar, né, que Jesus foi quem iniciou a Quaresma. Quando ele, durante 40 dias, se retirou para o deserto, né, para fazer penitência por nós, a fim de se preparar para a sua vida pública, a fim de que fosse frutuosa, tivesse êxito a sua missão na terra de Redentor, né, até chegar à cruz, a sua doação total na cruz, onde ele então nos salvou. E naqueles dias, aqueles 40 dias, ele fez um jejum rigoroso, muito rigoroso. São Lucas diz-nos que ele não comeu nada durante 40 dias. Também fez outros sacrifícios para isto, né? Para cumprir, para começar então a última etapa da sua vida na terra. Ou seja, Jesus, né, cumpriu aquilo para o qual o seu Pai o enviou ao mundo, dar a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte eterna. E ele fez isso realizando o maior sacrifício que alguém pode fazer por uma pessoa, por outra pessoa, né? Sofrer e morrer no lugar dela para que ela seja salva. Então, agora nós entendemos um pouco melhor, né, o que é fazer penitência. É acompanhar Jesus, né, nesse amor, nesse ato de amor. A penitência é um ato de amor que nós oferecemos para alguém. Ou seja, quando nós fazemos um sacrifício, quando nós padecemos uma pena por alguém, nós estamos então amando essa pessoa. Mas sempre de um modo livre, né? Não existe amor compulsório, né? Não existe amor obrigatório. Amor é voluntário, né? É um ato voluntário. Porque assim Jesus realizou o seu sacrifício. Um ato voluntário, e ele mesmo disse isso, como nós podemos ler no capítulo 10 do Evangelho de São João, versículo 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo.
Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, por isso, Jesus morreu na cruz, não porque foram as situações, circunstâncias sociais que levaram a isso, também, né? Mas se Jesus não quisesse, ele não morreria na cruz. Morreu porque quis, se doou e tomou de volta porque ressuscitou. Então foi livremente que ele realizou todo esse sacrifício. De modo que realizamos os sacrifícios que a igreja pede que realizemos nesse tempo de Quaresma, tendo esses mesmos sentimentos de Jesus. Sentimentos quais estes? De sacrificar-nos por alguém, doar-nos por alguém. Não porque essa pessoa nos obriga a isto, mas por amor a ela, porque nós queremos fazer esse sacrifício. É por isso que nós só podemos realizar penitências, sacrifícios por alguém, se nós amamos este alguém. Senão não é penitência. Senão é um sofrimento vão, um sofrimento que a gente assim padece, mas não por amor. Talvez um exemplo pode nos ajudar a entender isto, né? Vamos supor, né, que uma filha tenha maltratado muito a sua mãe nos últimos tempos. Então, o que nós esperamos dessa pessoa? Esperamos que ela perceba essa atitude mesquinha que está tendo com a sua mãe, né, uma atitude inadequada, e queira, de alguma forma, reparar as ofensas que ela cometeu à sua mãe, né? Ou seja, que ela faça algo que arranque esse defeito horrível que ela está tendo, né? O defeito da sua alma, da sua personalidade, deixando de ter essa atitude infantil, né, imatura, pouco digna de uma filha de uma cristã. Então, concretamente, o que é que ela poderia fazer para reparar e arrancar esse defeito? Bom, poderia se esforçar, por exemplo, em fazer pequenos favores à sua mãe nos próximos dias. Então, retificando a sua atitude mesquinha e mostrando o seu amor à sua mãe, né? Respeitando melhor o seu ponto de vista. Então, isso é penitenciar-se. Percebemos que isso é penitência. Penitência é, portanto, um esforço que a pessoa, que nós podemos fazer, né? Um ato que nos custa e que nos levam, esses atos, a mudar de comportamento, seja ele qual for que nós estamos tendo e que são lamentáveis, que são indignos, que são rebaixantes da nossa natureza, do nosso seguimento de Cristo, nossa fé, né? Deixando de ofender, né? Deixando de ofender a uma pessoa ou a nós mesmos, porque a gente às vezes pode estar ofendendo a nós mesmos com nossa atitude, né? Estamos nos rebaixando, fazendo sofrer a quem amamos e fazendo sofrer talvez a nós mesmos, porque devemos nos amar, né? E melhor ainda, né? Fazemos penitência para dar mais amor com gestos concretos, com sacrifícios palpáveis. Em grego, a palavra penitência se diz metanoia. E essa palavra ela tem um significado muito claro, né, no dicionário grego. Significa fazer algo para mudar a nossa mente. Metanoia, mudar a mente. Ou seja, mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o sentido que damos à nossa vida, por que nós agimos, por que fazemos isto e aquilo, né? Porque tudo parte da mente, tudo parte da nossa vontade, das nossas atitudes, sejam boas ou más. Então, mudar para melhor, né? Para converter o nosso coração para o bem. Então, isso é penitência, metanoia, orientar radicalmente toda a nossa vida para o bem, para fazer o bem, para viver as virtudes. Então, vamos percebendo, minhas irmãs, que penitência é realizar um esforço de regressar
de realizar uma conversão para Deus de todo o nosso coração. Aliás, é isso que Jesus Cristo fez logo depois daqueles 40 dias que ele fez penitência. Ele então começou a sua vida pública. As primeiras palavras que ele disse: convertei-vos e fazei penitência. Eu vou repetir essas palavras hoje para vocês quando eu vou impor a cinza na cabeça de vocês. Convertei-vos e fazei penitência. Então, assim é que nós podemos então voltar nosso coração para Deus, pondo Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, essa penitência, essa conversão, nós realizamos quando tomamos a decisão de afastar-nos do pecado. Isso é conversão. Estamos indo numa direção contrária à indicada por Deus, contrária a fazer o que Deus quer, a sua vida, caminhar no caminho, Jesus, a vida, a verdade, para, então, esse caminho pecaminoso, nós voltamos, como o filho pródigo, estava no país do pecado, voltou para o seu pai. Por que nós fazemos essa conversão? Porque consideramos a nossa atitude, essa ofensa a Deus, inadequada. Não queremos tê-la, né? Algo repugnante que nós cometemos com as nossas más ações. Então, penitência tem muito a ver com os nossos desejos de melhorar, de mudar para melhor, de deixar essas coisas que não vão bem no nosso comportamento, na nossa vida, para progredirmos em santidade, progredirmos em perfeição, identificação com Jesus Cristo. Então, a Quaresma é um tempo forte para fazer penitência. 40 dias em que a igreja fala: vamos fazer isso com mais vigor, com mais intensidade, né? Sacrifícios por Deus e pelos outros, para reparar as nossas ofensas e as ofensas dos outros. Né? E assim a gente vai arrancando, né, os defeitos que nós temos e que estamos nos levando ao rebaixamento, ao desviar-nos de Deus, do caminho certo. Bom, para que isto seja realizado, o que é necessário? Que nós façamos um exame do nosso comportamento. Um exame para descobrir, um exame de consciência, para que a gente descubra o que é necessário mudar, né, na nossa atitude para melhorar a nossa conduta cristã. Para que a nossa conduta seja mais coerente com o nosso seguir a Cristo, com o nosso amar a Cristo. Então pode ser, né, que nesse exame de consciência que a gente faça na nossa vida, no nosso comportamento, essa vasculhação que a gente faz, né, das nossas ações, nós descubramos quais são os nossos vícios, quais são as nossas atitudes viciosas, lamentáveis, rebaixantes, fracas, atitudes que não são próprias de uma pessoa que vive no Espírito de Deus, na vida de Deus, na vida de Jesus Cristo. Então, descobrir que precisamos ser mais pacientes com os defeitos dos outros, que precisamos ser menos arrogantes nos nossos comentários que ferem, que precisamos controlar mais o nosso mau gênio, precisamos mudar isto, né? Precisamos ser mais alegres, mais divertidos, mais extrovertidos, mais otimistas, mais úteis aos outros, fazendo sacrifícios, menos preguiçosos, menos moles, enfim. Talvez vocês não vão descobrir que tudo isto, né, vocês precisam mudar todos esses dias. Eu estou só enumerando alguns, né, que nós possamos ter, e que precisamos descobrir. Porque ao fazer esse nosso exame, é fundamental, o que é fundamental? Que nós tenhamos a disposição interior
de não nos justificar. Não nos justificar. Nós estamos corrigindo a nossa prova, mas para nós mesmos, não tem ninguém que vai dar a nota para nós, somos nós. Então não adianta a gente falar, eu tirei 10 nessa prova, mas tirou mesmo? Que adianta dizer que tirou 10 se não tirou? Não, você mesmo é que vai ser prejudicada. Então, falar, quanto é realmente a minha nota? O que eu estou fazendo? Né? Não nos desculparmos dizendo para nós mesmos, né? Eu sou assim, esse é meu temperamento, eu sou nervosa mesmo, eu sou muito espontânea, são atitudes próprias do meu caráter. O que São José Maria diz sobre isso? Isso é próprio da sua falta de caráter, né? Porque caráter é luta, é esforço para melhorar. Então, se você não está desculpando, não, isso é só assim, eu sou realmente nervosa, eu sou mesmo preguiçosa, eu sou mesmo isso ou aquilo, então você está dizendo que tem um mau caráter, que não luta, que não se esforça. Então, e aqui nós não queremos, aí uma coisa que é importante, que a gente não fique olhando, né, muito para os defeitos dos outros, a gente tem que examinar a nós mesmos, não os outros. Jesus Cristo mesmo disse isso no domingo, né? Por que vês o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que tem no seu próprio olho? Então, olhar para o nosso defeito e depois sim podemos então ajudar a pessoa a tirar o cisco do olho dela. Então isso me fez lembrar, né, uma piada. Desculpe então falar para você da piada, mas ela tem algo a ver com tudo isto. Era um bêbado que estava no ônibus e que estava sendo olhado por todo mundo. Todo mundo incomodado com aquele bêbado no ônibus, né? Aquela atitude, né? Que vai fazer, que vai cair, vai fazer o quê, vai falar o quê, né? Aí o que o bêbado falou, né? Vocês estão vendo que eu estou bêbado. Olha, mas aquela criança ali está chupando o dedo. Vocês veem? Cada um tem o seu vício. Então, a trave, né? A trave enorme, o bêbado falando, pobre cisco da chupeta, do dedo na boca da criança. Então, para nos incentivar, né, a realizar essas penitências, que a Quaresma então nos incentiva a realizar, que a Igreja recomenda hoje, para quem já tem 14 anos, que deixe de comer carne. E quem já fez 18 e ainda não completou 60, que faça jejum também. Mas isso é só para nos estimularmos a fazer penitência. Isso é o começo da Quaresma. Então é a exigência que a Igreja deixa para nós. Quarta-feira de cinzas. Agora, dependente dessas nossas descobertas, né, com exame de consciência, o que a gente vai, então, que propósitos, que resoluções a gente pode tirar, né? Podemos realizar penitências mais específicas e eficazes, diferentes, né? De não comer carne, fazer jejum, diferentes, né? Por exemplo, usar menos o celular. Talvez isso custa mais do que não comer carne. Usar menos, fazer abstinência de celular, né? Não usar as redes sociais ou as redes de dados, nem Wi-Fi durante um período do dia. Então, durante aquele período, não vou desligar, né? Por exemplo, a partir das 9 horas da noite, fora a rede social, fora a rede de dados, fora a Wi-Fi, desliga tudo. Talvez até desinstalando o Instagram, pelo menos nesse tempo da Quaresma, se não tem, né, uma necessidade profissional, né? Não comer fora de hora, fora dos horários das refeições, não escutar música durante a manhã, não deitar-se na cama e no sofá durante o dia, só à noite, na hora de dormir, aí sim, pode dormir na cama.
talvez só dê um selinho no namorado nesse tempo da quaresma, cumprimentar mais calorosamente os irmãos, falar menos ou falar mais, enfim, são sugestões, né? Que ninguém vai agora falar, vou fazer tudo isso. Não, ver o exame de consciência de cada uma que vai determinar, talvez sejam outras, né? Não levantar-se da mesa antes de bater 2 horas de estudos seguidos. Às vezes tem que ser assim, né? Para ser mais exigente, enfim. Numa locução de Jesus, a irmã Lúcia, né, a vidente de Fátima, Nosso Senhor lhe disse o seguinte: o sacrifício de cada um exige o cumprimento do próprio dever e a observância da minha lei. Então é isso que Jesus Cristo quer acima de tudo. Então, a maneira como os sacrifícios tem que ter essa orientação. E pedia à irmã Lúcia que fizesse conhecer com clareza esse caminho às almas. Porque muitas, julgando que o sentido da palavra penitência consiste em grandes austeridades, desanimam numa vida de tibieza e pecado. Não consigo fazer essas penitências, não consigo fazer jejum, não consigo deixar de comer carne, não consigo, né? Não, cumpra o seu dever. Isso que é importante. Cumpra a lei de Deus, cumpra os mandamentos. Isso é o sacrifício. E certa vez, né, no tempo do carnaval, Santa Margarida Maria Alacoque, ela tinha acabado de receber Jesus na comunhão. E Jesus lhe apareceu à sua frente, todo coberto de chagas, todos aqueles ferimentos que ele recebeu, né? De maneira como Pôncio Pilatos apresentou ao povo depois de ter sido flagelado, de ter sido crucificado, de ter sido coroado de espinhos. A gente conhece como et homo, né? Eis o homem, né? Apresentou para que os fariseus e o povo tivessem pena dele. Vocês vão condenar ele? Assim, olha que ele já sofreu tanto. E aí Santa Maria Alacoque conta a sua visão assim: o sangue adorável de Nosso Senhor corria de toda parte, e com voz dolorosamente triste, ele me disse: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora, tempo de carnaval. Eu penso que esse convite são muito atuais que Jesus Cristo nos faz. Fez a Santa Maria Margarida Alacoque e faz a nós agora. Nesse tempo de quaresma, começamos o tempo de quaresma. Como ele mesmo disse, acabamos de sair de um tempo de carnaval, um tempo de ofensas. Mas o carnaval continua em muitos lugares. Não acabou. É contínuo. As imoralidades. E aquela santa, ela aceitou o convite de Jesus. Ela falou: será que não tem alguém que se compadeça de nós? Ela se compadeceu. E foi a grande propagadora do amor ao Sagrado Coração de Jesus. Seu coração chagado, seu coração aberto, seu coração sofredor por causa dos pecados que nós cometemos contra Ele. Enfim, se trata então de fazer nesta quaresma algo que nos custe, algo que nos exija um pouco mais de sacrifício e que sirva para que a gente vá ganhar virtudes, eliminando os nossos vícios, arrancando os nossos defeitos e oferecendo a Deus em desagravo pelas nossas ofensas. Percebemos então o significado da penitência, assim como que um resumo deste tempo de quaresma e por que nós realizamos isto e vamos realizá-lo de uma maneira mais
exigente, generosa. Então, como raiz de todos os nossos defeitos, a gente sabe que está o egoísmo, que é a busca de nós mesmos, a busca dos nossos prazeres, da nossa comodidade, do nosso bem-estar, do nosso bem bom, né? Por isso, uma das melhores penitências que a gente possa fazer é amar mais os outros, por mais amor aos outros, em todos os aspectos do amor, né? Sacrificar-nos mais pelos outros, doar-nos mais pelos outros, pensar menos em nós mesmos, renunciar aos nossos gostos, prazeres para dar aos outros mais amor, né? Por exemplo, participar mais de obras sociais, de apostolado, dar mais aos outros a esmola do sorriso. Grande amor é este. Ficar enrustidos, né, nos nossos problemas, nossas preocupações, nas nossas contrariedades, mas sair disso tudo e sorrir e dar atenção aos outros, ajuda, paciência. Por isso que São José Maria, ele nos diga, né, penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelas da tua própria casa. É atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. É responder com paciência aos maçantes e inoportunos. É interromper ou modificar os programas pessoais quando as circunstâncias, sobretudo os interesses bons e justos dos outros, assim o requerem. Mencionava a irmã Lúcia, e depois das aparições de Nossa Senhora, ela, que tinha 10 anos, sua prima Jacinta, que tinha 8, e seu primo, irmão de Jacinta, Francisco, que tinha 9, decidiram fazer muitos sacrifícios. Impressionante, aquelas crianças fazendo os sacrifícios que eles faziam. Por exemplo, assim, foi uma iniciativa da Jacinta, 8 anos. Sempre levavam um lanche de casa. Ao pastorear as ovelhas nas montanhas, eles levavam um lanche, não almoçavam em casa, levavam um lanche. Aí a Jacinta falou: vamos fazer o sacrifício de dar os nossos lanches para as nossas ovelhas? E eles deram um lanche para as ovelhas. Mas aí depois eles aperfeiçoaram esse sacrifício, né? Porque perceberam que também lá na montanha havia outros pastores que eram mais pobres que eles. Ele falou: em vez de dar para as ovelhas, vamos dar para essas crianças, né? Para esses pastorinhos. E aí eles davam lanche e faziam jejum, né? Olha, jejum almoçavam, né? Não tomavam lanche para dar o seu lanche para aqueles pastorinhos de vez em quando. Então, assim é que nós também, porque Nossa Senhora apareceu a eles, mostrou também o seu coração cheio de espinhos, doloroso, a Virgem dolorosa, tantas atrocidades. É uma época de guerra, que muitas coisas estavam acontecendo, muita gente morria, muitas ofensas, muita maldade, né? Então pediu, né? E eles, vamos tirar um pouco desses espinhos do coração de Nossa Senhora, né? Então, que Nossa Senhora de Fátima também nos anime a sermos mais penitentes nesta quaresma, sendo mais generosos, né? Pelos outros, sacrificando-nos pelos outros, pondo mais amor aos outros, né? Sacrifícios sempre que procedam do nosso desejo de amar mais e ser melhores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.